tarde, boa segunda-feira, jogo aberto SC começando e teve goleada no estádio Orlando Scarpelli. Se o domingo foi frio, o Figueirense esquentou dentro de campo. Avaí perde para Coritiba, aumenta o número de jogos sem vencer e cai mais uma posição na zona de rebaixamento. Brusque perde mais uma na Série B e jogadores fazem manifesto pedindo a permanência do técnico Luan Carlos. Domingo foi de adrenalina, superação e lágrimas para cerca de 11 mil atletas na Maratona Internacional de Floripa. Brusque e Criciúma entraram em campo no fim de semana, fechando a 26ª rodada da Série B. Mesmo jogando em casa, o Brusque não conseguiu parar o Londrina, que marcou o único gol da partida aos 14 do primeiro tempo com Douglas Coutinho. Essa foi a 12ª derrota do quadricolor na Série B, 8ª sob o comando de Luan Carlos, que viu o cargo ameaçado com mais esse revés. Eu acho que o melhor para o clube tem que ser feito o tempo todo. E se o melhor para o clube no momento é a minha saída, eu acho nada mais que justo. E quando a expectativa era do anúncio da saída do técnico, dá para dizer que o torcedor foi surpreendido com a permanência de Luan. A gente se reuniu junto com o pessoal da diretoria, né? Pedimos também um voto de confiança para que o Luan ficasse, porque a gente sabe da competência e da qualidade que ele tem, mas a gente não tem dúvida que as coisas vão entrar no trilho. Brusque enfrenta o Tombense fora de casa na próxima rodada. O time do Vale é o 14º colocado com 29 pontos. E quem está mais acima na tabela é o Criciúma, está na 11ª posição com 34 pontos, que também entrou em campo neste final de semana. Tigre foi até Maceió enfrentar o CRB e o placar não saiu do 0-0. Mas mesmo sem ter as redes balançadas no Rei Pelé, o técnico Cláudio Tencati saiu satisfeito com o pontinho somado. Nós no confronto com o CRB, nós estamos no saldo positivo. Primeiro turno a gente venceu e hoje empatamos, então nós tiramos 2 pontos do CRB e somamos 4. E o time teve maturidade nesse sentido, para absorver o calor da arquibancada que vinha, o ímpeto do CRB. Isso que precisa fazer para os demais jogos, o jogo em casa agora contra o Grêmio, que terá uma atmosfera muito alta. Na próxima rodada, o Criciúma encara o Grêmio no Heriberto Wilson. E quem abre a 27ª rodada hoje é a Chapecoense, que entra em campo contra o Vila Nova na Arena Condá. Apesar do revés na última rodada contra o Sport, a Chape está confiante para a partida e quer emendar a 2ª vitória seguida na Arena Condá. Concorrente direto do nosso objetivo dentro da competição. E a gente tem que pegar o exemplo que foi do jogo do Brusque, né? Toda aquela mobilização, todo aquele foco, para que a gente possa buscar a nossa 2ª vitória consecutiva dentro de casa. Para o jogo, Marcelo Cabo deve fazer poucas mudanças em relação ao time que enfrentou o Sport. Na zaga, Vitor Ramos deve estar afastado por conta de problemas pessoais. E Perotti pode retornar a campo. O atacante estava longe dos gramados há algumas semanas, recuperando de um desconforto muscular, mas já voltou aos treinos. Além disso, Perotti quer encerrar o jejum de gols. O último marcado por ele foi contra o Novo Horizontino na 4ª rodada da segunda. A bola rola para Chapecoense e Vila Nova hoje às 8 horas da noite na Arena Condá. E o pensamento em Chapecó é só na vitória. Na Série A, o Avaí chega ao maior jejum de vitórias do ano. São 7 jogos sem um triunfo e agora o Leão da Ilha, com 23 pontos, é o 18º na zona de rebaixamento. No Couto Pereira, o confronto era direto na briga contra o rebaixamento. O Coritiba quase começou o duelo com um pênalti a favor. O árbitro viu falta de Ranielen Martinez, mas o VAR chamou e anulou a penalidade. Na verdade, a etapa inicial não teve muito mais que isso. Os dois times apresentaram poucas chances reais de gols. O segundo tempo foi mais dos donos da casa, que desperdiçaram boas chances, até balançarem as redes com Fabrício. Dá para dizer que a oportunidade mais clara de gol azurra foi essa, com Guerreiro aos 42 do segundo tempo, mas Muralha defendeu. Sem mudar o placar, o Coritiba fechou a vitória em 1-0 sobre o Avaí. A gente vive um momento difícil na competição relacionado à pontuação, estamos lutando para tentar buscar essa vitória. Esse momento é falar o mínimo possível, porque é evidente que o torcedor está chateado pela falta de vitórias, mas a gente precisa trabalhar muito para reverter esse cenário. A gente tem todas as condições de reverter com o grupo de jogadores que temos. Temos que realmente aproveitar a semana para recuperar mentalmente esses jogadores
encarar o desafio de frente. Precisamos encarar o desafio de frente. Realmente o desafio é duro, mas somos nós que estamos aqui. Temos que ter personalidade, coragem para enfrentar esse momento adverso da competição. E somos nós que vamos ter que lutar para tirar o time dessa situação. Está definido o último finalista da Série B do Campeonato Catarinense. O último clube a ficar com a vaga para disputar a elite do estadual em 2023 é o Atlético Catarinense, que foi fundado em 2020, conquistou a vaga inédita. O time de São José subiu da C para B e agora da B para C. Para A, desculpa. Depois de empatar 100 gols no jogo de ida na Serra, Atlético Catarinense e Internacional de Lages voltaram a se enfrentar nas semifinais da Segundona do Catarinense. Dessa vez com o mando de campo do Atlético, e que fez valer o fator casa. O time de São José abriu o placar com Rafael Lima aos 3 minutos do segundo tempo. Miguel empatou para o Inter de pênalti. Mas na reta final, Mateuzinho estufou as redes e deu a vitória para o Atlético Catarinense. Final de jogo, Atlético Catarinense, que conseguiu a vaga inédita para a elite do estadual e vai disputar o título da Série B com Criciúma 2 e Inter de Lages 1. Intervalo rapidinho, fica aí que eu já volto. O GP da Bélgica foi de Verstappen que disparou na liderança. Desta vez a chuva não veio, mas as confusões em Spa estavam lá, como sempre. Hamilton e Alonso. Latifi e Bottas. O safety car entrou, juntou o pelotão e ajudou o Max Verstappen, que largou em 14º e já subiu para 8º na primeira volta. Com os pneus macios e mais aderência do que os rivais no começo da prova, o holandês mostrou que está mesmo em estado de graça. Os adversários foram ficando para trás. O pole Carlos Sainz parou nos boxes. O companheiro Sérgio Pérez abriu e Max chegou à liderança em apenas 12 voltas. Na troca de pneus de Verstappen, Sainz voltou para a ponta. E a briga pela vitória ficou um mano a mano entre eles. Se bem que briga mesmo não teve. Impossível parar! Uma sabruta impossível parar o Supermax, a torcida gosta. Pérez também passou o Sainz e a dobradinha da Red Bull foi estabelecida. Lá na frente, mais um passeio do campeão de 2021 e, podemos dizer, provável bicampeão em 2022. Cê tá louco, Max Verstappen? No capricho pra vencer na Bélgica. Um fim de semana que movimentou o esporte em Florianópolis. A 4ª edição da Maratona Internacional de Floripa foi dura, mas de dar orgulho. Superação e resiliência. Essas duas palavras resumem bem o que foi a Maratona Internacional de Floripa. As provas de 21 e 42 quilômetros já exigem dos atletas preparo e determinação. Mas os quase 11 mil atletas que foram às ruas de Florianópolis neste domingo enfrentaram muito mais do que as dores da corrida. A largada atrasou cerca de 15 minutos por conta da previsão do tempo, de vento forte e visando a segurança dos atletas. A largada foi algo de cinema. Pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo em busca de seus objetivos pessoais. O percurso era encantador pelas paisagens da Ilha da Magia, mas se tornou uma prova muito dura pelas condições climáticas, que não vieram para brincar. Os atletas da maratona tiveram partes árduas, como as pontes e a saída do túnel em direção ao sul da ilha. Já os meia-maratonistas enfrentaram dificuldades na beira-mar norte, vento contra e chuva forte. Mas mesmo com as adversidades, a superação e a resiliência ganhavam ainda mais força. E as lágrimas e os gritos de vitória eram vistos nos metros finais das provas.
Uma prova com muitas adversidades, do início ao fim dela, mas que tem uma bicampeã na Maratona Internacional de Floripa e um estreante na prova que levou o título. De início parecia tudo fácil, né? Mas a prova, antes do previsto, ela começou a ventar muito. Foi uma prova, assim, com muitas adversidades, né? Tinha que ter sabedoria no início ali e fazer uma prova muito consciente, porque tinha que fazer muita força, né? Se tornou uma prova técnica difícil. O vento foi muito forte, né? E a chuva também muito forte, mas quem vem para uma prova de 42 tem que estar preparado para tudo, né? Eu vim com o propósito de manter o título e deu certo. O baiano Fabrício Pancada conquistou o título da maratona com um tempo de 2 horas, 24 minutos e 44 segundos. No feminino, Janaína Santana é a bicampeã, com 2 horas, 49 minutos e 30 segundos. Nos 21 quilômetros, os títulos ficaram com Samuel Souza, que fechou a prova em 1 hora, 6 minutos e 21 segundos, e Elisângela Ferreira, com 1 hora, 20 minutos e 42 segundos. Além dos atletas de elite que ergueram seus troféus, as conquistas de cada um dos quase 11 mil atletas foram coroadas com sonhos realizados e a certeza de que a mente alcança o que acredita. O Figueirense goleou Vitória na Série C. O alvinegro agora assume a vice-liderança do Grupo C. Sabe aquela frase que dizem para começar uma matéria? Noite fria, mas jogo quente? Pois é, e ela cabe perfeitamente no jogo entre Figueirense e Vitória. A temperatura era de 14 graus, mas não era só isso. O vento também compareceu, e não foi pouco, foi muito vento. Melhor para o Figueira que no primeiro tempo jogou a favor dele. Começou pressionando, colocando fogo na partida. Até que saiu o primeiro gol. Alemão fazendo valer a lei do ex. Tá certo que não foi da forma que ele esperava, foi contra, mas o torcedor do Figueira gostou. E a partir daí só deu o alvinegro. Mas o Figueira abusou das chances perdidas. Teve esse com Jean Silva, Bassani mandando a bomba de fora da área. E essa do Zé Mário, hein? E de tanto tentar, o Figueira conseguiu o segundo. Foi dele, Léo Arthur, que marcou mais um belo gol. Porém, antes de ir para o intervalo, Vitória descontou com Trellis. E no segundo tempo, os papéis se inverteram. Foi a vez do Figueira jogar contra o vento. E isso parece ter atrapalhado um pouco. Mas o Vitória não conseguiu aproveitar. Até tentou, mas não assustou muito. A partida esfriou e só voltou a esquentar mesmo depois que Yuri foi expulso, por ter recebido o segundo amarelo. Com 1 a mais, o alvinegro foi para cima e conseguiu um pênalti. Quem na cobrança? Wilson. O goleiro, que é artilheiro, não desperdiçou e balançou as redes do Scarpelli. Fez valer a lei do ex, desta vez do jeito certo. O Vitória ainda tentou reagir, mas quem marcou mais uma vez foi o Furacão, Bassani. E olha o gol do camisa 10. Ele mandou essa caneta e chutou no ângulo. Golaço! E nem assim o alvinegro estava satisfeito. Já nos acréscimos, Gustavo Henrique também deixou dele e fechou a conta. Final de jogo, Figueirense 5, Vitória 1. E foi na noite fria de Floripa e com goleada que o Figueirense conseguiu a primeira vitória no quadrangular final da Série C. A conta do Figueira é simples, quer somar 10 pontos para garantir o acesso à Série B de 2023. Os primeiros 3 já foram conquistados. Agora o próximo desafio é de novo aqui no Orlando Scarpelli junto com a torcida. Se o torcedor vir dessa forma, dá. Como eu falei desde o início para vocês aqui, se o torcedor não vir, fica difícil. Porque é o que está fazendo a diferença. Eu sei que nós temos qualidade, nós temos organização, os atletas estão muito focados, muito comprometidos, mas o torcedor faz a diferença. Nós temos um time maduro, eles sabem disso, nós só temos 3 pontos, nós precisamos um número mágico 10 para conseguir subir e agora tentar o acesso de tudo que é jeito. Não precisamos jogar bem, nós temos que ganhar. Figueirense é assim. Mas a gente está consciente e estamos sabendo lidar bem com essa situação.
Começou a Copa Santa Catarina com 2 jogos no fim de semana. Carlos Renault e Hercílio Luiz e Joinville e Marcílio Dias, os 2 jogos ficaram no empate em 0-0. Nação e Figueirense fecham a rodada amanhã às 3 horas da tarde em Ibirama. O que chamou, infelizmente, a atenção na rodada da Copa Santa Catarina foi o caso de racismo no jogo entre Joinville e Marcílio Dias. De acordo com o atleta marinheiro Victor Guilherme, ele teria sofrido ofensas racistas de um torcedor do JEC. O árbitro não relatou o xingamento na súmula, já que, de acordo com o juiz, ele não escutou o fato. Mas os 2 clubes se pronunciaram e lamentaram o caso de racismo relatado pelo atleta. Antes do Jogo Aberto SC encerrar, quero lembrar vocês que esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela é do nosso portal e todas as reportagens vocês acessam por ali. Bom, o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, meio-dia em ponto. Tchau, tchau.